As campanhas eleitorais para prefeito e vereadores começaram no dia 16 de agosto, com novas regras. Depois da aprovação de uma mini-reforma eleitoral, os candidatos têm menos tempo e algumas restrições para convencer seus eleitores. A época em que faixas, outdoors e cavaletes tomavam conta das ruas durante as eleições parece que já passou. Hoje, a propaganda eleitoral tem novas regras e limitações, até mesmo com relação ao tempo de campanha, que será de 45 dias. A prestação de contas está extremamente rígida, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das principais mudanças que teve aí é com relação à doação de empresas, né? Já não é mais permitido. Isso causou um impacto muito grande em todas as campanhas. O tempo de campanha também diminuiu de 3 meses para 1 mês e meio. E mesmo a gente sabendo que o período de campanha específico começou comecinho dessa semana, a gente ainda não viu a campanha na rua, as campanhas ainda não foram para as ruas. Temos notícias aí que muitos candidatos deixarão só para o dia 1º de setembro, alguns outros a partir do dia 7 de setembro somente. E a gente considera que essa demora em começar efetivamente a campanha se deve à dificuldade financeira de todos. O poder econômico ainda influencia demais. E explico a você. Aquele candidato que tem um poder econômico maior, obviamente que ele vai ter os melhores publicitários, os melhores marqueteiros para poder trabalhar em prol deles. Isso realmente ficou vedado. E é totalmente proibido também o candidato fazer qualquer alteração hoje de computador na imagem. Mas o que o eleitor tem que se atentar, na minha opinião, tem que se limitar à competência de cada candidato. Explico. O vereador, o que ele pode fazer? Ele faz leis municipais e faz a fiscalização da prefeitura. Só isso. Eu já estou vendo o vereador prometendo pena de morte. Isso não é competência dele. Nem pode ter isso no Brasil, exceto caso de guerra. O prefeito, o que ele faz? Ele tem que administrar a cidade. Você está vendo o prefeito aí falando que vai fazer uma ponte daqui de Guarulhos até Tóquio, no Japão. Não é competência dele. Então o eleitor não pode acreditar mais em falácias, não pode acreditar mais em argumentos que até então sempre foram argumentativos. Mas sim, a campanha mudou muito de antigamente para cá. Por quê? Porque a campanha antigamente poderia usar todo tipo de publicidade, era ilimitado. Hoje ela é extremamente limitada. É isso que vai segurar muito o candidato. Quanto à propaganda nas ruas, os candidatos devem tomar cuidado redobrado. A gente tem uma situação nova aí que busca eliminar muito a poluição visual, né? Então, qualquer tipo de cavalete, boneco, totem, faixas também, isso tudo está proibido. A gente tem hoje aí 2 situações principais que são permitidas. A mesa para distribuição de panfletos e santinhos, com cuidado de não poder servir nem sequer um copo d'água ou um cafezinho para o eleitor, tá? Isso daí é considerado captação de sufrágio ou compra de voto, por incrível que pareça, e um banner de meio por 1 metro quadrado. Né? A gente considera, às vezes é até difícil fazer a conta, a gente considera meio metro quadrado que a legislação fala, trocando em miúdos aí seria uma faixinha de 1 metro por meio. E é permitido também que sejam colocadas nas ruas bandeiras com a propaganda do candidato, que ela possa ser colocada logo cedo e retirada à noite. Eu não posso deixar a bandeira ficar toda a noite na rua. Eu tenho que colocar de manhã e retirar no comecinho da noite. Aqui em Guarulhos a gente também tem essa particularidade, né? Uma lei municipal anterior já proibia a pintura de muros, inclusive para propaganda eleitoral, né? Agora a legislação eleitoral também proíbe. Então eu não posso pintar muro, não posso fazer propaganda em muro. Outdoor é terminantemente proibido, mesmo que eu ocupe um pequeno espaço do outdoor, eu não posso me utilizar de nada disso para propaganda eleitoral. Faixas também estão proibidas. Né? O candidato tem que tomar muito cuidado porque a legislação está bem mais séria dessa vez e está muito difícil fazer a campanha. A campanha hoje é o pedido de voto e é o gasto da sola de sapato. Mas o principal são os gastos de campanha. Hoje existe uma cota mínima que o candidato a vereador ou prefeito poderá utilizar. E isso o pessoal já está começando a abusar. Por quê? Porque a cota hoje é muito pequena. Eu digo que essas eleições de hoje é como as eleições da antiga Grécia. É andar na rua mesmo e pedir voto de pessoa a pessoa, mas eles não estão respeitando isso. Muito pelo contrário, estão usando ainda outdoors, totens em praças públicas, cartazes. Isso não pode mais. Nas redes sociais, as regras de propaganda também devem ser seguidas. Realmente a gente tem algumas limitações aí para as redes sociais, para a internet em geral, tá? O que a legislação permite? Que o candidato tenha o seu próprio site e faça a divulgação desse site. Ele tem que comunicar para o tribunal que ele montou um site de campanha
e aí ele pode fazer a divulgação do site. O que é terminantemente proibido? Qualquer tipo de propaganda paga na internet, em qualquer lugar da internet. Então eu não posso ter link patrocinado no Facebook, por exemplo, eu não posso ter banners comerciais de campanha em sites, em portais, eu não posso pagar nada para fazer a campanha na internet. Agora, o correligionário daquele candidato que queira fazer a sua propaganda de forma pessoal, ele pode, não há restrição nenhuma. Ele só não pode, por exemplo, contratar o link patrocinado. Tá? Ele vai trazer prejuízo para ele mesmo e para o próprio candidato, que pode, além de ter uma determinação judicial para retirar aquilo do ar, pode ter aí uma multa bem pesada a ser paga. Uma novidade em Guarulhos é a propaganda eleitoral nas TVs da cidade. A propaganda eleitoral gratuita, ela é maravilhosa. Eu assisto todas, muitas vezes para rir, porque muitas vezes parece até um programa de comédia, tamanho que eles fazem ali conosco. Mas para o eleitor é muito bom, para conhecer as ideias, para conhecer o jeito dessa pessoa. Ou seja, e também ele pode pesquisar na internet, se não tiver acesso à internet, peça para o seu filho, para o seu sobrinho, para o vizinho, vá no lan house e fala, levanta o nome dessa pessoa aqui, veja se ele tem alguns processos. Né? Levante, faça isso, porque muitas vezes fala, meu Deus, eu vou votar naquele fulano, ele tem assim um rosto, né, parece angelical, só que puxando a ficha corrida dele, a gente sabe que não é bem isso, que pode estar respondendo pela Lava Jato ou algo nesse sentido. Então, para o eleitor é muito bom já conhecer os seus candidatos e, consequentemente, levantar os dados deles, porque hoje todo mundo com um simples celular tem acesso à internet. Vamos, faça isso, eleitor. É muito importante para você, porque quando você vota, você está dando uma procuração em branco para uma pessoa te representar. Então, por exemplo, você daria uma procuração em branco para uma pessoa que você não conhece? Ou que você não confia? As pessoas não podem brincar com o voto. O voto é a materialização do seu pensamento, da tua escolha. Se você não escolher bem, você não pode reclamar. Ah, mas esse povo que está aí realmente não vale absolutamente nada. Mas espera lá, se esse povo que está aí não vale nada, quem que o elegeu? Nós. Então, a única arma que nós temos é o voto. Então, através da propaganda eleitoral gratuita, isso vai trazer informações, sim, da campanha, porque todo prefeito, ele é obrigado a fazer o quê? Ele é obrigado a dar uma proposta de campanha. Prefeito, governador e presidente. É os três órgãos que são obrigados a dar uma proposta, o que ele vai fazer. E se ele não fizer, você pode cobrar. Mas não acredite em falácias. Atenção nesse detalhe. Em caso de propaganda irregular, qualquer cidadão pode mandar um e-mail alertando a OAB Guarulhos pelo endereço denunciaeleitoral@oabguarulhos.org.br ou mesmo fazer uma denúncia online no site do Tribunal Regional Eleitoral. Você não precisa mais levar informação por escrito ao TRE. Ele pode fazer essa denúncia pelo WhatsApp, pelo próprio celular, no site do TRE. Bate foto, grave, bate foto do carro e denuncia, porque o Ministério Público vai tomar conta disso e vai, obviamente, buscar a informação e ver se aquilo procede ou não e punir aquele candidato. Exemplo, é muito comum essas propagandas pagas na internet, então isso não pode ser feito. Eles fazem, eu já estou vendo, eles estão fazendo, mas não pode fazer, porque cabe impugnação. Outra coisa que pouca gente sabe, que é prefeito. Toda propaganda de prefeito tem que aparecer 30% do vice. Porque nesse país é muito importante saber quem é o vice, né? Está caindo todos os titulares, tem que saber, obviamente, quem é o vice, quem acaba ficando. Então, pouca gente sabe disso. Então, é muito importante que o aluno, né, que o eleitor, faça essa procura, faça essa busca e traga, obviamente, em prol dele mesmo para saber a escolha certa.